Fala, meus budocas, vocês estão Trunks? O Kazak na área e hoje eu tô aqui pra falar sobre as coisas que Dragon Ball Daima não aproveitou direito. Aproveitando agora que a obra terminou, né, a gente consegue ter uma concepção geral de toda a história, então fazer também essa adaptação dessa thread que eu lancei hoje, né, dia 3 de março de 2025, de coisas que não vimos no Daima, nem todas sendo probleminhas narrativos, mas muita coisa que a gente viu ali ficou curioso pra ver mais e infelizmente não tivemos mais. Então, bora lá passar por tudo, né? Primeiramente, não mostraram nada de interessante com os amigos do Goku que foram transformados em crianças e ficaram na Terra. Que a gente consegue ver uma porrada de gente que seria legal ver a dinâmica deles crianças na Terra, em especial o Mestre Kami parecia que ia ter mais momentos ali engraçados e acabou não tendo nada, né? Foi triste isso. Os anos de vida que eram sugados por uma máquina daqueles que não conseguiam pagar os altos impostos do governo do Makai simplesmente foi esquecido. Poderiam ao menos mostrar se dava para reverter isso para os cidadãos, né, já que agora eles conseguiram derrotar o Rei Goma, o Rei Ku planeja fazer um reinado lá mais bondoso, que ajude todos os mundos, então a gente poderia ver algo relativo a isso, só que foi tão rushado o final que a gente não teve tempo nem para isso, né? Aquela fenda gigante no terceiro mundo, que é chamada de Mar das Trevas, também não foi utilizada para nada. De novo, não é como se precisasse, mas são detalhes que teria sido legal de ver sendo mais aproveitados na história. Né? Seria interessante se alguma coisa caísse ali, a gente visse o que acontece, se é desintegrado, se é tomado pelas trevas ali e evapora, não sei, seria interessante aproveitar um pouquinho mais disso em vez de só falar que existe, né? Vários insetos que foram comprados e nunca usados, em especial o inseto de fusão, né, que foi o que mais decepcionou a galera, porque eles deram até mais foco nesse inseto. No mínimo deveria ter alguma fusão, senão Goku e Vegeta, que seria o óbvio, Majin Buu e Majin Buu, Glório e Kaioshin, Piccolo e Vegeta, sei lá, alguma coisa assim, que, mesmo que com um tom de comédia deveria ao menos ter sido usado. Foi uma pena não termos visto mais desse elemento ao estilo RPG na aventura da galera lá pelo Makai, até porque o Daime ele tinha toda essa pegada meio RPG, Dragon Quest da vida, então seria legal ver mais, né? Um inseto de cura queimadura, cura eletricidade, cura não sei o que, poderia dar pra explorar isso de maneira mais criativa e estratégica até. Aquela mulher do primeiro mundo que se parece com os anjos e veste uma roupa similar ao do Zamasu fundido, que ela não exatamente ganhou muito foco, mas ela apareceu ali, ela se destaca perto dos outros Beerus ali, parentes do Beerus, que são esses policiais, e nem explicaram minimamente o que é ela, é uma serva, é o que, né? Podia não ter nada, mas podia ter um diálogozinho ali interessante, curioso pra gente saber quem é ela. E no mínimo é curioso que ela se parece com os anjos e com o Zamasu Gatai, né? Não mostraram também um flashback com o passado do Shin e dos seus irmãos não trabalhando os seus conflitos pessoais, ou mesmo como é a vida de um Glind, né? A escola para onde eles vão, como só foi citado em algumas entrevistas do Toriyama. Poderiam ter abordado um pouquinho mais. A gente tava gostando do Daime explorar essas informações de lore que a gente queria saber mais, e teve bastante coisa legal, mas teve também muita coisa ali que eles deram uma breve pincelada e não tivemos nada mais, né? Foi uma pena. Não mostraram também um flashback sobre o passado complicado do Glório e como a Arinso ajudou ele, né, tirando ele lá do terceiro mundo dos demônios, levando para trabalhar para ela no primeiro mundo, né, talvez poderiam mostrar exatamente o que mais ela pedia para ele fazer, né, como que eles foram se afeiçoar mais. Seria interessante, infelizmente não teve tempo para isso. Não mostraram como é que tiraram todos os colares dos habitantes do terceiro mundo dos demônios, que foram, vale lembrar, esses colares foram feitos pela Arinso, lá na época do reinado do Daburá, e tornava essa galera praticamente escrava do governo, e até precisava de uma magia específica para quebrá-los, como foi o Shin quebrando da Panji, mas em grande quantidade, como é que isso foi feito? Seria interessante se tivesse mostrado alguma coisa assim, da Arinso foi lá e ajudou, concordou em ajudar a espalhar isso em grande quantidade para tirar de todo mundo. Não dá pra saber nem quanto tempo se passou desde a derrota do Goma até a última vez ali que Goku e seus amigos ficaram no Makai. Então tem muita coisa ali que, se o episódio 20 inteiro fosse esse encerramento com calma para mostrar o impacto em cada um dos mundos, teria sido muito mais legal, né? Daria pra aproveitar muito mais coisas. Não mostraram também mais as forças especiais do Makai, né? Os policiais lá que ficaram amarrados do lado de fora do castelo. Eles poderiam tê-los mostrado trabalhando junto com Majin Buu e Majin Buu, já que eles simpatizaram com eles lá na lojinha de conveniência, foram amigáveis. Seria legal se tivesse alguma coisa assim. Eles se tornaram ministros também, se tornaram talvez a guarda real ali, né? Mas já era, mas poderia ganhar um cargo até maior, não sei. Seria legal, daria uma dinâmica divertida, não mostraram nada. Não mostraram também o que aconteceu com as esferas do Makai após elas serem usadas. A gente viu que elas se dispersaram, né, assim como as outras, mas a gente não sabe se viraram pedra, e no encerramento ali do episódio 20,
vimos que elas não parecem estar novamente com os Tamagami. A gente consegue ver os 3 Tamagamis e ali no centro do corpo deles não tem as esferas. Então, será que elas viraram pedras e precisam ser reunidas? Talvez o Neva ali com a sua magia muito apelona, ele poderia reunir automaticamente e já colocar de volta em cada Tamagami para não cair em mãos erradas, não sei. Será que ele vai continuar com esse sistema? Né, tem muita coisinha ali, muitos detalhezinhos que seria legal descobrir, mas não teve tempo para isso também, infelizmente. Não nos revelaram o nome real do planeta originário dos Namekusins e nem um flashback sobre o seu passado, explicando em mais detalhes como era esse ambiente na época do pai do Piccolo, por exemplo, e poderiam até ter mostrado o Katatsu, né, que é o pai do Piccolo. Tipo, não mostraram nada, a gente chegou lá, viu o Neva, falou só um pouquinho que ele estava esperando ali os seus irmãos voltarem, né, sempre ficou por ali meio que só, né, a gente nem falaram se esse planeta também se chama Namek, né, que dá o nome pra raça, então... Foi triste a gente não ter mais aprofundamento nisso, assim como o Piccolo não aprendeu nada sobre si mesmo, o seu passado, o seu nome original, por exemplo, né, que a gente sabe que ele não lembrava o nome, ele se chamava de Piccolo, né, porque Piccolo era Piccolo Daimahora, né, o nome era rei de um outro mundo, né, porque Piccolo significava outro mundo, então, sei lá, ele adotou esse nome, mas não era o nome real dele, né, qual que é o nome real dele? No mínimo a gente esperava alguma coisa assim, mas não teve nada, né. Então ele ir no seu planeta de origem, conversar com o Neva, esse lendário Namekushin, não serviu meio que pra nada. Qual que foi a função do Piccolo ali, além de ficar fazendo tuísmo? Né? Não serviu nem pra ajudar a derrotar o vilão no final, então foi foda, né? Tirando a aparência, o Majin Buu também não demonstrou ter poderes similares aos do Saibaman e muito menos do Majin Buu. Vai lembrar que eles usaram lá sementes dos Saibamans para criar os novos Majins, e aí o Majin Buu ele tem essa aparência de Saibaman, mas ele nem, sei lá, no mínimo soltou aquele jato como que fala? De ácido pela cabeça dele, né? Que ele podia abrir a cabeça e soltar esse ácido. No mínimo isso, né? Alguma característica ali, já que o Majin Buu ficou mais na pegada de esticar o corpo, né? Assim como o Majin Buu. Mas, tipo, não teve nada, né? Foi uma pena eles não terem aproveitado isso, né? Como uma característica de combate dele, né? E o que aconteceu com o Super Majin Raimus, que era a maior autoridade do universo, né, que criou todos os universos? Ele ainda tá vivo? Ele tem realmente alguma conexão com o Zeno? Ou ele é só parecido porque, sei lá, o Daimon é uma outra realidade, nessa outra realidade esse Raimus aí é ou era a maior autoridade? A gente não sabe, né, de nada, ficou só por isso mesmo, infelizmente. Também foi mostrada uma espécie de cidade em ruínas no local onde os gigantes moram, mas que parecia ser muito pequena para o tamanho dos gigantes, né? Mesmo os gigantes crianças. Então parece haver um mistério curioso aí. Será que eles deixaram essa ponta solta para resgatar depois? E vale lembrar também que não vimos os gigantes adultos, né? Se eles são meio diferentes ou se eles ainda são meio rechonchudinhos que nem os gigantes crianças, né? Faltou explorar isso também. Ficou no ar também para que a Bulma iria usar as Madilite que ela ganhou da Pandy. Ela falou que poderia até fornecer algumas naves à Pandy, né, meio que em troca ali, então poderia haver essa troca de recursos, mas a gente só viu ele falar, né, não teve tempo para mostrar nem nada do tipo. E será que nessa realidade esse Madilite aí se tornaria o combustível da máquina do tempo, em vez de ser aquele outro lá, azul, que parece um líquido? Seria interessante, né, se o Daima for realmente uma outra realidade. Ao revelarem que a dona da lojinha do terceiro mundo possuía mais 2 terceiros olhos demoníacos, veio a dúvida de onde foi que ela arranjou eles, né? Onde que ela encontrou essas coisas? E se eram olhos de algum Majin muito poderoso de antigamente, que foram tirados, parou por aí, ela colheu, ela encontrou em algum lugar, ou mesmo se eles podem ser fabricados, né? Muitas dúvidas ali a respeito desse item lendário e mega poderoso, né? Pra estar assim, sendo vendido numa lojinha de conveniência. Teria sido legal também ver o que rolou com a moça bonita do Chapéu Estranho, que poderia até ter libertado as forças especiais de Makai, né? Já que ela saiu ali quando eles estavam no lado de fora do castelo, ela poderia ter encontrado eles, ter desamarrado eles, feito alguma coisa ali, mas nada foi mostrado, né? Simplesmente esqueceram dessa personagem, né? Uma pena. E apesar de termos visto o Porungo do Makai e o Glório ter dito que as esferas de lá poderiam ser consideradas as originais, não sabemos como elas se relacionam com as super esferas do dragão, né, que Dragon Ball Super foi dita ser as primeiras, as mais fortes, né? Não lembro exatamente se foi dito ser a primeira, mas eu acredito, se não me engano sim, né? Eles falam que, sei lá, eram as maiores, tamanho de planetas, mais poderosas, lá com o Super Shenlong, e tiraram um fragmento dela para criar as Dynamixei, né? Assim como o Zara, mas a gente também não sabe lá do criador dessas esferas. Então é esquisito. É outra coisa que faz parecer com que o Daima seja uma realidade alternativa, em que essas esferas são as originais e as super esferas são só as de Dragon Ball Super. Pode ser. Se o Goku diz que não sabia como poderia acessar o Super Saiyajin 4,
como é que ele sabia sobre ele? Será que ao treinar ele sentiu alguma energia diferente, né, emanando dentro dele, mas ele não conseguia expulsar ela? Então ele sentiu que, ó, eu senti que tem mais poder aqui, mas eu não consigo expulsar isso de alguma forma. Teria sido legal ver como isso rolou, né, já que essa transformação é mais complexa do que um mero Super Saiyajin. Não é simplesmente, fiquei puta aqui, ganhei um novo nível e pá, né? Tem a cauda, né, tem uma mutação corporal ali bem maior do que só crescer o cabelo, sair uns raiozinhos. Seria interessante se fosse mais detalhado, mas infelizmente a gente não teve isso. E o que será dos Glindes, já que as árvores de onde nascem não foram restauradas? Talvez até com o pedido das esferas eles poderiam fazer isso. Eles entrarão mesmo em extinção? Mas também tem uma coisa, né? Se dá pra treinar e se tornar um Kaioshin, como a gente viu em Dragon Ball Super, talvez isso não seja um problema. Talvez os Glindes realmente vão entrar em extinção, né? Mas ainda assim vai haver substitutos para os Kaioshins. É uma pena, né, a raça morrer dessa forma, e parece que o Kaioshin não tá nem aí pra isso, mas, né, não trabalharam mais nada com isso. Talvez seja o destino fatídico deles. Foi curioso também ver o Dendê citar que sabe da existência de Namekusins que perderam o seu planeta, né? Ele diz ali, perderam Namekusei. E essa frase soa um pouco estranha, né? Será que ele se referia à explosão do planeta na saga Frieza, né, até eles criarem a nova Namekusei? Ou foi antes, com aquele cataclisma, né, de bem de antes? Apesar que eu acho que o Dendê era muito novo, talvez ele não soubesse, né? E aí mas eles sabem que existem certos Namekusins que se tornaram nômades, estão por aí, pelo universo, em outros lugares. Seria interessante explorar mais isso. Isso aqui, obviamente, não tinha muito tempo, eles jogaram ali, mas deixa a gente curioso para saber sobre isso. Como é que ele sabe, né, sobre essas coisas? Será que vai realmente ter uma galera voltando pro Makai, agora que tá com as fronteiras abertas, sem os escudos de luz? Muita coisa interessante ali, mas ficou só no finalzinho. Né? E o Makai está sob a jurisdição do Zeno e dos anjos ou não? Já que não parece haver a ação deles nesse local. E também não tem Hakaishins e Kaioshins por lá. Será que é realmente um negócio à parte, né? Que o Zeno e os anjos só cuida ali dos universos, né? E o Makai ele veio antes dos universos, mas pode ser também que nessa realidade nem existam esses seres, né? Não dá pra saber. Por fim, onde exatamente está guardado o frasco em que Goma e Degesu foram selados? Será que está em algum lugar seguro do castelo do Rei dos Demônios? Né? Faria algum sentido eles guardarem ali, tipo naquele cofre, um lugar mega seguro, perto da galera poderosa pra não deixar ninguém mexer. Mas o fato de não terem morrido e sim eles terem sido trancafiados dá margem para que alguém possa, né, por algum motivo, querer tirar eles de lá futuramente, né? Isso que é complicado. Eles deixaram ali, nesse lugar, nesse potinho de vidro, parece ter um cadeado ali, mas eles, sendo Madins que vivem muitos e muitos anos, né, e ainda foram condenados só a 100 ou 99 anos de exílio, o que, sabe, isso abre margem pra gente pensar, pô, será que alguém vai retirar eles de lá em algum momento e eles vão trazer isso numa nova história, né? Ficou no ar essas coisas. Mas muito tempo depois, aí já não teria Goku e Vegeta, né? A galera que a gente tá acostumado, então vai saber. Bom, é isso, galera. O que vocês acharam? Se vocês lembrarem de mais coisas que eu não citei, agora, tipo, no máximo lembrei o Hypes lá, que acabou não servindo de muita coisa, né, no final, só ganhou seu chapéu estranho e ficou feliz. Mas tem vários elementozinhos do Daima ali que talvez daria pra aproveitar mais. E aproveitem, comentem, curtam, compartilham se gostaram, ajuda o canal aí, ainda nessa época pós-strike, né? Comenta qualquer coisa se você não souber, comenta um Budokai, bom vídeo, qualquer coisa simplesinha, ajuda no engajamento, né? Se tiver no celular, arrasta ali, procura o botãozinho do hype, né? E ajuda o canal dessa forma, e, né? E fiquem ligados para mais conteúdos em todas as minhas redes e tudo mais, e até a próxima, galera. Valeu!